time is the day after tomorrow. The place, a far corner of the universe. The cast of characters, 3 men lost amongst the stars. 3 men sharing the common urgency of all men lost. They're looking for home. And in a moment, they'll find home. Not a home that is a place to be seen, but a strange, unexplainable experience to be felt. We're hitting atmosphere. Keep your fingers crossed, Pete. This may be it. It better be. We're about out of fuel. .95 parts oxygen, 78.09 nitrogen. Well, I don't get it. That's air. Gravity. Unit 1. It's incredible. Conditions identical to Earth, and yet we're 655 million miles away from Earth. Wait a minute, Pete. These instruments could be wrong. What's the difference? We're not going anywhere now. Yeah, I guess you're right. How far did you say we were from Earth? 655 million miles. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E aqui, mais uma vez, e vocês ouvintes não fiquem chateados que deve ser uma das últimas, aqui é Alexandre Nerdmaster do Paranerd. Obrigada, Alexandre, por estar presente conosco aqui no nosso, no finalzinho da primeira parte do nosso projeto, né? Muito bom ter você com a gente e sempre com toda essa disposição, viu, meu amigo? Eu sei, porque eu converso contigo, dona Angélica, pelos Facebooks, Twitters e outros meios de comunicação, o quão trabalhoso esta bagaça está sendo para a senhora. E eu, em nome de todos os ouvintes do Cine Masmorra, quero te agradecer, e ao Marquinhos, por terem tido este trabalho de fazer uma coisa tão sensacional quanto está sendo estas temporadas malucas de Twilight Zone. Muito obrigada, com certeza é trabalhoso sim, mas também é muito prazeroso e trouxe uma coisa muito legal, né, porque trouxe novos ouvintes, né, que não conheciam o nosso trabalho através da série e já estão, né, comentando, conversando comigo, gente nova, nosso grupo lá está crescendo sempre, então está sendo muito legal. Tá valendo a pena. Pois é, a Zona do Crepúsculo é um bom lugar pra se visitar e a gente acabou morando lá. Sim. E é isso, né, gente? Então, hoje nós falaremos sobre o episódio número 20, que é o episódio Elegy, tá? Ele foi ao ar no dia 19 de fevereiro de 1960,
Direção do diretor que eu sou apaixonada, que é o Douglas High, estou sempre elogiando. Nossa, esse daí é um episódio assim top de linha. Tem o Charles Belmont, né, fazendo o roteiro baseado no conto dele mesmo. E a trilha sonora, só, que a gente tem que destacar, é de um cara que eu também acho muito interessante, que é o Nathan Van Cleave. Tem trilhas soturnas da série, né? São muito legais as trilhas dele. E partindo aqui para um comecinho onde a gente fala algumas curiosidades, né? Eu gostaria de trazer dentro dessas curiosidades a questão do Charles Belmont e do próprio roteiro, né? Que é baseado no conto dele, né? Claro que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente sobre isso tudo aí, mas é interessante, fica interessante que o roteiro do Charles Belmont, não li, tá, o conto dele, né? Nossa, eu fiquei muito pilhada para ler mesmo, né? Mas o que eu tive por aí de informações é que é até um conto muito complexo, sabe? Porque a gente vai falar da história, é uma história que tem vários elementos, só que dentro do conto dele são muito mais ampliados, sabe? Tem mais questões, tem uma coisa assim mais de ser uma história com tons mais escuros, mais sombria, sabe? É muito interessante. Eu tenho uma curiosidade muito boa, que inclusive cala fundo no meu coração, Trekker, que os sons usados de efeitos sonoros dentro da nave dos astronautas desse episódio são os mesmos sons usados na ponte de comando da Enterprise na Jornada das Estrelas clássica. Isso mesmo. Também aquele interior da nave é mais uma vez cenários reutilizados do Planeta Proibido. Né? Só que esse aqui foi o penúltimo episódio, que a gente já discutiu anteriormente, um episódio que teria sido o último a usar esta reciclagem do Planeta Proibido. Também foram usados peças de cenário que foram novamente utilizadas no episódio do Santuário de 16mm, né? Uhum. Por exemplo. E também naquele Testamento Púrpura, no lobby do Hospital do Exército. Oh yes, oh yes. Sim, né, o local, né, de filmagem, né? A gente vai falar sobre ele quando a gente comentar, tá? Depois que a gente fizer a sinopse. No elenco tem o Cecil Calloway fazendo o Jeremy Wickwire. Esse Calloway, que ele é uma parte muito importante do episódio, ele era um ator nascido na África do Sul, mas ele, no início do século passado, ele atuava no cinema australiano, no que era o início do cinema na Austrália. Isso é uma coisa muito interessante. Depois ele é convidado pelo William Wyler para ir trabalhar em Hollywood. Aliás, ele vai trabalhar em Hollywood, mas não dá muito certo. Só que aí o William Wyler oferece para ele um papel no filme do Morro dos Ventos Uivantes. Ele começa a dar certo em Hollywood, ele vai chegar a ser indicado ao Oscar pelo Adivinha Quem Vem Pra Jantar. O Jeff Morrow, que faz um dos astronautas, ele é o alien cabeçudo do filme Guerra Entre Planetas. Né, o pessoal vai lembrar dele usando uma prótese de testa, né? Maravilhosa. Bela prótese. O personagem, o Don Dubbins, que faz um astronauta aqui, fez vários astronautas em outros filmes. Né? O pessoal devia achar que ele tinha cara de astronauta. Né? Ele estava no filme da Terra-Lua, enfim, ele fez astronautas em vários outros filmes. E para finalizar, o Kevin Hagen, que faz o Capitão Weber, ele é o Dr. Baker da série Os Pioneiros, que passou na televisão brasileira. E todo mundo deve se lembrar desse personagem, que eu gostava bastante do Dr. Baker, né? Ele era um doutor, assim, ele era muito importante na série, apesar dele ser coadjuvante, e ele não tinha papas na língua, ele tinha umas tiradas ótimas, né? Enfim. Certíssimo, então vamos lá para a sinopse do episódio, que eu tô louca para comentar as minhas impressões. Quer fazer a sinopse, Alexandre? Pois não, meu bem. No distante ano de 2186, os astronautas Myers, Weber e Kirby ficam sem combustível em sua espaçonave e acabam parando num remoto asteroide. Lá eles encontram um ambiente que é muito semelhante à Terra, sendo que eles estão a 655 milhões de milhas longe da Terra. E as pessoas que eles encontram nessa idílica situação estão estranhas, paradas, como se estivessem congeladas no tempo,
por que essas pessoas estão congeladas no tempo e o que acontecerá com nossos bravos astronautas, saibam hoje neste episódio. Tchananã, sim. Eu gosto dessa puxadinha, muito boa. Eu sei que você gosta dos meus tchananã. Olha, gente, ouvinte querido, esse é um episódio que você entrou automaticamente pro meu top 10, tá? Da série, porque... Meu também. Né? Tá, eu digo até mais, tá no meu top 5. Olha, pensando bem, acho que eu colocaria também, tá? É como tem muito episódio pela frente, mas ele tem uma coisa muito interessante. O Alexandre fez essa introdução, né? E você tem aquela sensação de estranheza, né? Porque essa imagem do foguetinho, né? Que sobe, depois tá aparecendo o foguetinho descendo, ela chega a ser muito engraçada, né? Porque parece um foguete que não tá sendo pilotado por ninguém. Porque eles começam a cena sentados numa mesa conversando e depois falam que estão se aproximando do planeta, aí aparece o foguetinho, a imagem do foguetinho descendo. E depois começam a fazer aquelas análises, né? Esse planeta tem oxigênio, bababá, eles falam ali né, como é que funciona direitinho, que é possível ser respirável, né? Nas histórias de Twilight Zone tem isso, né? Os asteroides e tal, os planetas que aparecem, todos têm condições do ser humano conseguir caminhar normalmente, né? Até agora eu nunca vi nenhum planeta que não suportasse a vida humana. Né, então nunca tem muito eles assim com capacetes o tempo todo, né? Que nem a gente vê nos filmes de ficção científica, né? Mas isso daí é só uma introdução mesmo ao que vai acontecer, porque a sensação de estranheza, ela começa realmente quando eles estão caminhando pelo planeta, porque eles veem ali, a primeira imagem que eles têm é de um cão. Né, um cão, uma espécie de uma fazendinha, e aquele cão é mesmo um cão empalhado, né? Que você vê visivelmente que é um cachorrinho empalhado, um dog empalhado. Um cachorro empalhado, tadinho. Sim. Aí eles chegam assim, olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Nós voltamos para a Terra? Como é que pode? Tem árvores, tem tudo, e estão naquela fazendinha, e encontram a primeira figura humana parada, que ele é um fazendeiro. Né? É interessante porque, claro, no episódio vão ter várias cenas assim, onde eles vão andando, eles vão caminhando pelos espaços, uma hora eles escutam uma banda tocando, aí se aproximam, na verdade eles veem que tá tocando ali num alto-falante, depois eles vão numa prefeitura, tem muitas pessoas paradas, né? E isso é muito engraçado, é muito divertido, e ao mesmo tempo eu não vejo isso, não encaro isso como uma falha. Não sei vocês, né? Que é muito difícil as pessoas conseguirem ficar totalmente paradas, óbvio. Só no clipe lá, sei lá, do Leonardo, que eu lembro que quando começou a ter esses clipes com as pessoas paradas totalmente assim, né? O primeiro clipe que eu vi foi de sertanejo, se eu não me engano. Mas assim, tirando essa imagem, né, meio escabrosa, né, ou não, que é claro que eles estão parados nos locais onde ele vai numa prefeitura, eles se separam, vão ali num concurso de beleza, o outro vai para um lado, outro vai por outro, para tentar descobrir o que está acontecendo, e você vê que as pessoas não conseguem ficar paradas, né? Tem um momento que tem um casal, que ele entra num quadro, tem um casal com uns violinistas tocando, e cara, a bebida na mão deles, o copo, tá muito balançando. E na prefeitura o pessoal tá piscando loucamente. Angélica, olha só, eu queria muito ver cenas de bastidores desse episódio, o que deve ter tido de cena errada, o nego rindo, porque tava lá o outro olhando assim com aquela cara de ué, oi, tudo bem? O que deve ter tido de erro de gravação com o povo rindo, cara? Eu não duvido, cara, é impossível que todo mundo ficou sério nesse episódio, cara. Realmente, mas você entende as limitações, né? Que é muito complicado. Aliás, é um episódio que tem um casting enorme, né? Assim, de apoio e tal, então é difícil, né? O pessoal ficar, na hora que o cara entra, o astronauta no concurso de modelos ali e tal, porra, as minas estão, visivelmente não conseguem, até a posição que elas estão com a perna meio pra frente, né? É difícil você conseguir manter uma estabilidade, né? E ficar totalmente parado. Então isso daí faz parte da brincadeira, na verdade eu acho que dá uma graça ao episódio. Esse realmente é um dos episódios da série que eu mais gosto. Ele, como você mesma tinha dito, é uma confluência de talentos. O roteiro do Charles Belmonte a partir de um conto dele mesmo, um roteiro muito bem... A gente não leu o conto, esse roteiro,
ele guarda umas semelhanças com situações que a gente vê nas Crônicas Marcianas do Bradbury. Sim. Mas como a gente já vai falar daqui a pouco, ele pega uma ideia muito parecida, só que ele leva para um outro caminho que é muito interessante, né? Que é essa coisa de você ter um cemitério, né, num asteroide. Enfim, um negócio muito curioso. Você tem o Douglas Reis dirigindo, o Douglas Reis dirigiu alguns dos melhores episódios do Além da Imaginação. Então ele é um diretor muito capaz, tem uma mão muito segura. Fora isso, você tem um elenco também que tá muito bem. Você tem o Van Cleef fazendo a música. Então toda essa coisa da surpresa que cria, o fato dela ser uma história de ficção científica muito interessante, muito bem amarrada, né? Além da Imaginação, ela não era uma série de ficção científica, mas quando eles resolviam adentrar o terreno da ficção científica, eles não ficavam a dever pra ninguém, inclusive para séries aí famosas como Quinta Dimensão ou Star Trek mesmo, eles mandavam muito bem. Alguns dos episódios que eu mais gosto são de ficção científica. Então, e esse daí realmente é um episódio muito bem feito, muito interessante, e é uma história que ela tem um pouco de humor, ela tem um pouco de suspense, ela tem um pouco de terror, se você for pensar. Ela tem uma crítica à tendência destrutiva da humanidade. Não é à toa que ela é um episódio que ela tem um lado bem-humorado, mas ela chama elegia também, né? Então, a gente vai falar mais sobre o contexto todo do episódio e esse título, que elegia uma homenagem triste para alguém que se foi, ou para alguma coisa que já não está mais entre nós. Então a gente vai entender por quê também. Bom, na minha opinião, cara, Elegia, vamos lá, não tô contando todas as temporadas do Twilight, porque também a gente não fez ainda todas as temporadas do Twilight. Ainda. Tá, vou deixar bem claro isso. Mas da primeira temporada, Elegia sem sombra de dúvida, tá no meu top 5 dos melhores episódios de todos. E como trekker de coração que eu sou, então eu adorei reconhecer os sons da ponte de comando da Enterprise na nave dos caras. E ao mesmo tempo que ele é fascinante, no sentido de que você fica realmente com a pulga atrás da orelha para saber por que está todo mundo congelado, em certos momentos me deu uma agonia de ver esse povo todo congelado. O que está havendo? Eles estão presos no tempo? Os astronautas estão num fluxo temporal diferente do resto da patota? Por que está acontecendo isso? Meu Deus do céu, que desespero, mano! No final das contas, a gente acaba descobrindo e realmente foi um troço que me deu aquele tan. Eu fiquei bem espantado com o final de Elegia. Sim, então a gente precisa contar um pouquinho o que acontece exatamente. Por quê? Porque eles vão ter todas essas andanças pela cidade e a certo momento eles vão encontrar um personagem que se move. Eles tomam até um susto, né? Porque eles param na frente de uma casa e falam, nossa, que casa bonita, e aí, vamos entrar para olhar? Aí eles brincam, né, porque tem uma pessoa com um jornal assim, né, uma pessoa que está lendo parada, fala, meu senhor, a gente pode entrar, né, o senhor dá licença? Aí a pessoa abaixa o jornal e fala, pode sim, né, e aí eles vão encontrar então o Jeremy Wickwire, que ele é um personagem que ele se apresenta como uma pessoa que está ali conservando aquele lugar, aquele espaço. Né? A gente vai ter todo o diálogo dele lá e tal, eles tentando na verdade buscar respostas, né? Na verdade o próprio Jeremy também querendo saber deles, de que ano que eles são, o que aconteceu. Aí eles vão falar esse negócio da guerra nuclear, né? Que eles estão há mais de 200 anos tentando, tirando destroços, tentando recuperar a Terra, né? Porque eles estão ali numa época que é mais ou menos ali século XX, né, e tal, né? É o que eles evocam ali enquanto século XX, veja bem, visto ali pelos anos 60. Então é muito interessante, né, que na verdade eles falam que inclusive a guerra foi em quanto? Foi no longínquo futuro de 1985. Não, eles entendem como passado, né, os astronautas, passado, né? Eu tô levando em consideração o tempo que a série foi posta no ar. É verdade. Não, mas assim, se a gente lembra de 2001, né? O que era entendido ali como futuro, né? Então, é legal essa coisa de prever, né?
E aí sim ele vai falar que na verdade aquilo é um cemitério, né? Ele inclusive pensava que os astronautas eram de um local assim que na verdade foram mandados, como é que ele chama? Happy Glades, clareiras felizes. Isso, acho que é uma espécie de serviço, né, contratado, né? Eles estavam lá, na verdade, para fazer parte desse serviço, e ele vai explicando aos poucos, né? É que a chamada é uma coisa muito legal, que é tablô, né, isso. São imagens feitas com pessoas ou atores e tal, evocando uma cena específica, né? Então eles passam por vários tablôs desses daí, né? Que é o cara na prefeitura, ele acabou de ganhar enquanto prefeito, a Miss que está sendo ali, está prestes a ser anunciada ali como a vencedora, ou o fazendeiro olhando ali a sua fazenda, né? Que está em profusão, né? E tal, de crescimento. Então é muito interessante, né? Esse conceito de tablô que a série joga, de uma maneira assim com muita simplicidade, muito inteligível, né? Você compreende exatamente. Aquilo, na verdade, são sonhos das pessoas. As pessoas sonhavam, o cara queria ser, sei lá, reconhecido enquanto uma pessoa importante, um prefeito, fulana queria tal coisa. E é legal se a gente for pensar no conto do Charles Beaumont, porque o conto dele, ele foi considerado muito mórbido para poder ser colocado na série, né? Venhamos e convenhamos, os caras estão diante de um gigantesco cemitério barra museu de cera da Madame Tussauds gigante feito com gente, né? Não, mas isso ainda é light, porque na verdade o Charles Beaumont, o que ele colocou no conto dele, que eu tava dando uma olhada, que os caras, tem um momento que eles entram, por exemplo, no açougue, e no açougue tá super escuro, entendeu? E eles se assustam e começam pegam ali um cutelo, alguma coisa, e começam a cortar, pensando que é uma pessoa, só que é uma carne e tal. Tem um momento que eles entram numa sala de cirurgia e tá a mulher deitada, nua, na mesa de cirurgia, e todos ali prestes a operá-la. E tem outro momento, por exemplo, também, que aí no caso o Beaumont fazia até questão que isso daí tivesse no episódio, mas não foi possível colocar. No momento eles pegam os carros, tem uma pista ali de Fórmula 1, um negócio assim, só que os caras não coube dentro do orçamento e os caras acharam que ia ficar esquisito. Isso daí ia fugir da premissa essa coisa de imagens paradas, entendeu? Ia ficar uma coisa muito, né? Porque o Beaumont era meio fascinado por esse negócio de corrida, de carros, né? E tal, né? Tem uma coisa legal que é interessante a gente analisar, que o Beaumont, ele não fazia roteiros assim vazios de jeito nenhum. Ele sempre colocava críticas sociais. Tem a crítica a essa questão do homem, né? O homem destruidor da natureza, do planeta, e tem uma crítica ao narcisismo em si. Por quê? Porque as pessoas, né, depois da morte, ela tentando alterar, né, o que elas foram em vida, na verdade. Porque não necessariamente o cara que se via como um cara importante, prefeito, um político, ele era um político. Pelo que o Jeremy Wickwire falou para os astronautas, cada pessoa que está ali na Elégia, né, cada pessoa que está ali naquele cemitério barra museu da Madame Trudeau, está ali no momento do seu maior desejo, da coisa que ele mais queria na vida. Tanto que uma das primeiras coisas que o Wickwire pergunta para os astronautas é: se vocês pudessem escolher uma coisa que você sempre quis fazer na vida, o que seria? Aí os três astronautas que já estavam de saco cheio dessa situação, né? Eles estão, não, o que eu quero é pegar minha nave e voltar para casa. Eu também, quero pegar minha nave e voltar para casa. Tá, beleza, eles querem pegar a nave e voltar para casa, como se eu estivesse anotando, mas é de mentirinha, não tá anotando porra nenhuma. Tanto que a gente vai contar isso daqui a pouco, mais pro final do episódio. Isso é muito importante pra trama. Quero pegar minha nave e voltar pra casa. Mais importante é recordar que o Jeremy, ele oferece uma bebida pra eles, né? E um astronauta tinha falado pro outro: cuidado com esse cara, né? E tal, a gente não sabe quem ele é, né? Aí ele fala: não precisa ter medo de mim. Aqui dentro você pode entrar na minha casa, que vocês não correm nenhum perigo. Então ele oferece uma bebida que é um vinho super chique, e eles vão e bebem, né? Aquilo é um cemitério dos sonhos humanos. Né? É onde estão sepultadas não só as pessoas, os seus sonhos não realizados, as suas ambições frustradas, e a própria ambição da humanidade foi frustrada após a destruição. Teve que recomeçar do zero.
né? E tem essa questão de que aquele robô tá ali para manter a paz do local e manter a paz do local contra a presença destrutiva do homem, porque ele já foi programado para saber que onde o homem chega, os sonhos são desfeitos, destruídos e não sobra nada. Então é uma coisa muito triste e chocante, na verdade, a maneira como esse episódio enxerga a raça humana, né? Ele começa meio na brincadeira, na curiosidade, e ele acaba tomando um caminho assim muito mais sombrio, né? Ao longo do... E é muito para se refletir esse negócio sobre o futuro da humanidade. E é meio assim, né? O homem... ele não consegue resolver os problemas dele no seu planeta. Aliás, no episódio ele destruiu o próprio planeta, mas ele tá sempre com a cabeça nas estrelas, né? Uma coisa curiosa. Sim. Agora, sim, ouvinte, se você não entendeu errado, o Wickwire era um robô, não era um ser humano. Ele tinha lá cara de velhinho e tal coisa. Mas aí, você sabe como é que é robô no Twilight Zone clássico, né? Nunca tem robô mecânico metálico. É sempre com forma humanoide por baixo orçamento, obviamente, né? Mas aí o que acontece? Uma coisa que eu quero inclusive pedir agora pro Marcos a opinião dele para ver se eu interpretei errado o contexto dessa cena. Tem a impressão de que o Wickwire, entre aspas, né, matou os astronautas? Porque sim, ouvintes, ele mata os astronautas. Lembra da bebida? É isso, é tan. Como assim? Ele matou mesmo, não é impressão não, ele matou, ele envenenou. A impressão que eu tive nesse episódio é que a humanidade virou algo como uma praga, que o dever do Wickwire é encontrou o humano, mata, ou é impressão minha? Pois é, eles estão numa missão de geologia, mas para que é essa missão de geologia? Lembra que ele fala, nós demoramos 200 anos para tentar resolver a questão. A verdade é que provavelmente a Terra ainda está com problemas. Os caras estão aí talvez procurando outras possibilidades, né, de planetas habitáveis, só que a fama dos humanos não é, como você mesmo falou, não deve ser das melhores. O pessoal já está pensando, esse pessoal é destrutivo e perigoso. E quem oferece esse serviço já avisou pro robô, olha, aqui fica aqui quem paga para ficar, né? Porém, humanos bisbilhoteiros em missão de povoamento e tudo pode matar, porque isso daí é uma praga, basicamente, né? Eles atendem aos humanos, mas não querem saber dos humanos se metendo ali, né? Atendem aos humanos mortos, né? Não, ele deixa claro que o humano é uma praga, né, e tal, né? O episódio tem isso de deixar a nítida impressão que realmente o homem está ali para destruir, né? Aliás, esse personagem tem uma coisa também daquele personagem daquele filme horroroso lá, eu acho que é Prometheus, né? Se eu não me engano, que é um androide, né? Esse personagem ficou muito dúbio para mim. Eu gostei muito disso, na verdade, porque ele é uma coisa entre um robô zelador, um androide zelador, ou um taxidermista, você não sabe exatamente, saca? Se ele é um taxidermista. Ele é o zelador, e como zelador ele tem que cuidar de todas as peças, inclusive as de carne e osso eternizadas pelo fluido embalsamador, eternizador dele. É verdade, eu gostei muito desse episódio, gente. Achei um episódio, poderia tranquilamente ser um filme, né? Eu queria muito ver essa história muito estendida, para que a gente pudesse conhecer mais do passado desses astronautas, ou conhecer como é que foi a criação desse asteroide cemitério, né? Então eu acho que ele realmente ele evoca assim, assuntos que muito me interessam, né? Que estão interligados até com a minha sugestão no finalzinho aqui. Eu quero uma questão, sim. Porque tudo bem, os caras que pagaram têm o seu momento do sonho. Mas e aquele resto da patota, por exemplo, o povo que tá aplaudindo o prefeito, ou as meninas que não ganharam o concurso de Miss, o sonho delas era ser segundo, terceiro, quarto lugar? Não. Ele fala que são imitações. Isso, são imitações. Ah, tá. Então, no caso, o humano ali é só a figura principal de cada cenário. O resto é tudo enfeite. Isso. Você repara uma coisa curiosa, que quando você vê as Misses, por exemplo, o concurso de Misses,
você vê que, na verdade, a que está recebendo o prêmio é uma senhora, entendeu? Não uma mulher jovem. Sim, é verdade, né? É verdade. As moças todas atrás, a que está com o buquê, que está com a coroa, é uma mulher mais velha, né? Então ali você vê que é uma questão meio assim de autoimagem, né? O episódio ele também quer colocar uma discussão ali de como é que a gente se vê a si mesmo, né? Às vezes a gente se acha mais importante do que a gente realmente é, né? Peraí, ouvinte, vocês prestem bastante atenção que Elegia é um episódio para você assistir pelo menos umas 4, 5 vezes, tá? De uma vez só tu não pega todos esses detalhes não, negão. Já pensaram que tem um dos caras que o sonho do cara foi ficar sentadinho pescando de boa? Né? Sim, porque tem uma hora que os pescador, sim. Puta, esse é um sonho muito singelo, né? Muito legal desse daí, né? Que eles até derrubam, né? Tem uma coisa que eu não posso encerrar aí para recomendações antes de comentar, que esse episódio, ele me causou uma certa estranheza a um certo momento. Antes deles encontrarem esse velho que tá sentado pescando, tem um frame deles, dos dois que estão parados em cima da ponte, que é um frame extremamente granulado e meio paradão também. Aí eu até falei pro Marcos quando eu tava assistindo, será que eles também se tornaram estátuas? Né? Porque realmente aquilo foi um erro, né? Na hora da edição de manter isso daí, né? E detalhe, pra mim deu mais graça ainda, né? Porque ficou muito estranho e sinistro isso. Quando o rapaz tá lá embaixo tentando ter informações com o velhinho pescador, e aí vai pra cima, a cena de cima, estão os caras totalmente parados, né? Então isso é perturbador. Eu achei muito legal isso daí também, uma brincadeira que acabou dando muito certo. E olha, para quem não entendeu ainda, os 3 astronautas sim, eles se tornaram também um espaço ali, porque o velhinho lá, o Jeremy, ele fala, né, que é o androide, que tem vários locais, na verdade, que ali é a parte mais urbana, né, mas que tem Índia, tem, né, é tipo um Westworld, vamos colocar assim, né, que tá explorando muita coisa, né, Westworld. Agora, antigamente o Westworld era só no faroeste, né, agora já tem Westworld, sei lá, a parte, sei lá, no Japão feudal. Medieval, Isso. Então, assim, é claro que a gente só tem só aquele retrato daquele local mais urbano, né, que também cabe dentro do orçamento. Mas eu achei um episódio muito legal. O desejo dos astronautas era pegar a nave e voltar para casa, o que o velhinho fez? O Jeremy botou eles bonitinhos, controlando lá os equipamentos da nave deles. Inclusive é uma cena muito catita, né? Que ele chega com o espanador e bate o pozinho dos astronautas, cuidando. Essa expressão catita assim. É muito legal. É muito catita, é muito fofo, é muito guti-cuti. O cara chegar com os paninhos, com os paradores dando limpadinha nele. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, uma coisa que eu achei tão interessante, né? Quando a gente assiste aquele filme Inteligência Artificial, né? Que é um filme muito legal e tal. Eu lembro muito que eu estava assistindo um making off, ou foi extras de DVD, eu não lembro. E falam muito da maquiagem que fizeram nos atores, né? Que eles colocaram um brilho meio plástico, assim, né? Na pele deles. E esses astronautas, quando eles estão, assim, tão parados, já para ficar nessa posição eterna, que eles vão ficar ali nos controles da nave, né, sentados, eles estão com brilho assim na pele, que me lembrou muito o que foi feita a maquiagem nos atores que interpretavam os androides, né, no filme lá Inteligência Artificial, né? Então isso é bem curioso da gente também reassistir pensando nisso, né? Que é curioso assim como é que foi feita a maquiagem nos atores, né? Mas é isso, né? A gente até se estendeu porque olha, eu consigo conversar por muito tempo sobre esse episódio, gente. Dessa vez eu tô realmente me segurando para não levar muito em frente. Né? Mas vamos lá para a parte de recomendações, né? Esse episódio merece. Merece. Começando por você, Alexandre, o que você recomendaria aqui nesse trecho do programa? Olha só, o filme que eu vou recomendar é de 2016. A temática dele não é exatamente como o Elegia, mas o clima soturno de uma boa parte desse filme me lembrou muito o sentido também de estranheza que eu tive ao ver o Elegia, que é o filme Passengers, com o Chris Pratt. E aquele filme que teve final super polêmico, né? Sim. Isso.
Porque pelo menos, especialmente na parte que tá só o Chris Pratt, que é praticamente metade do filme, é só o Chris Pratt passando pra lá e pra cá, cara, dá muita agonia. Eu senti a mesma agonia do Elijah quando eu tava vendo o cara lá tendo que viver a vida dele sozinho na nave, porque pra quem não conhece, o Chris Pratt era um passageiro de uma nave que está singrando o espaço para ir colonizar um planeta. Só que no meio do caminho, a cápsula de criogenia dele pifa e ele acorda. Só que ele acorda 80 anos antes da hora. Então, para ele foi uma sentença de morte, porque ele não vai poder voltar para a cápsula dele e vai ficar sozinho 80 anos com a nave fazendo porra nenhuma. Ele acaba achando uma garota, né, que... Qual é a atriz dela? A Jennifer Lawrence, lógico, porra, como é que eu vou esquecer? Ele encontra a Jennifer Lawrence, ele se apaixona pela Jennifer Lawrence e num momento completamente egoísta e babaca... ele condena à morte, dá pane, dá pane na cápsula da Jennifer Lawrence, acorda ela no momento pensa que foi problema da nave mesmo e convive, e depois ela descobre que ele foi o sacana e aí dá o final polêmico que a Angélica falou. Então eu recomendo, ouvintes, Passageiros. Apesar de tudo, eu considero um bom filme. Não, é um bom filme, ele só é cagado no roteiro, né? Que o cara depois o cara ainda foi justificar a atitude do cara, né? Porque quando você vai ter uma viagem que ela vai demorar muitos anos, se você acorda alguém, você automaticamente condena essa pessoa à morte, né? Você tá tirando o direito à vida, né? Mas, olha, eu fiz um debate tão legal sobre esse filme num podcast, até com o Alan, que é meu amigo. Então eu vou deixar o podcast aqui marcadinho para vocês darem uma escutada, que o pessoal fez uma remontagem, Alexandre, consertando essa história. Então é muito legal, existe uma remontagem. Sim, tá? eu já vi essa remontagem, é muito boa mesmo. É um cara na internet chamado The Nerd Writer. Ele pegou e só mudou algumas cenas de posição, o filme ficou 1000 vezes melhor. Sim. Tá certo. E você, Marcos, o que você vai recomendar? Não rouba minha recomendação, ainda logo avisar. Ai, caramba, como é que eu vou saber se eu não tô roubando a tua recomendação? Qual é que é a tua? Fala em off pra mim. Se ela não te xingar, tá, é porque você roubou. Não vou roubar não, tá. Eu na verdade queria recomendar 2 filmes, né? Rapidinho. Um deles é um filme, eu já falei desse filme acho que várias vezes, é um filme de 62, russo, chamado Planeta Bur, ou Planeta das Tempestades, que também gira em torno de um grupo de astronautas que vai descer em um determinado planeta e vai encontrar coisas muito estranhas. E é um filme muito interessante. É um filme difícil de você achar em DVD, mas esse filme tem no YouTube, tem várias postagens no YouTube do filme completo com legendas em inglês. Então dá pra pessoa assistir fácil. E é muito... enfim, não vou me estender muito, mas dentre os filmes onde você tem astronautas chegando num determinado planeta, enfrentando uma série de dificuldades e eventos estranhos, é um dos melhores que o cinema já produziu até hoje. E é um filme pouco visto no Brasil, então vale muito a pena, e como está disponível fácil. O outro é o filme... Tem um filme chamado Memories, que é uma animação, uma antologia de curtas animados, e dentro dessa antologia tem uma parte chamada Magnetic Rose, que é um filme que tem o roteiro do Satoshi Kon. A gente chegou a falar desse filme também quando a gente fez o nosso podcast sobre o Satoshi Kon. E também gira em torno de um pessoal que encontra uma nave, né? Se eu não me engano, eles são um pessoal que trabalha com... Eles recolhem lixo espacial, eles recebem um chamado de uma nave que está à deriva, e quando eles chegam a essa nave, eles vão encontrar também coisas muito interessantes, surpreendentes, e tudo isso numa animação de qualidade absolutamente inacreditável. Também uma das melhores histórias que eu já vi sobre astronautas encontrando eventos muito inesperados aí ao longo da sua jornada. Vale muitíssimo a pena, quem puder, não deixe de assistir. Ah, sim. Inclusive tá na nossa página, viu? Tá lá no Facebook. Eu coloquei inteirinho pro pessoal poder assistir. Dá pra assistir de boa, inclusive dublado. Me diga lá, Madame Dona Angélica, e a sua recomendação qual é? A minha recomendação vai ser um trabalho que a gente fez,
que é um trabalho muito legal, que a gente fez em 2013, na verdade. Foi a gente começando a trabalhar com vídeos no YouTube. Ou seja, para você que está escutando o podcast pelo YouTube, né, pelo vídeo, está no nosso canal, você encontra. Eu me reuni com o Marcos, com o Douglas, e a gente resolveu bater um papo sobre a questão das fotos pós-mortem, né? E também como os povos lidam com o luto. A gente fez uma análise legal demais, a gente apresentou algumas fotos pós-mortem, e nessas fotos, aí uma das grandes curiosidades, que isso é uma coisa que é muito famoso, assim, mas é muito interessante, tem muitas fotos das pessoas vestidas, né, seja com o soldado, por exemplo, de pé, né, nem todos estão sentados, e as pessoas tiravam essas fotos, era uma maneira de guardar recordação. Isso aí também, é claro, é a ascensão do daguerreótipo, né, na era vitoriana, lá no final do século XIX. Então tinha muitas fotos de crianças, né, fotos de adultos e fotos às vezes da pessoa viva ao lado da pessoa morta. Então tudo é muito tétrico, mas é muito curioso, porque também é um retrato de uma época e de uma maneira de se pensar a morte, que ela foi muito alterada hoje em dia, né? Muito higienizante o processo da morte. Mas é muito curioso, então eu recomendo esse vídeo. É o nosso vídeo que tem mais visualizações no canal. Não sei se já chegou a 20 mil visualizações, né? Pra gente que é um canal muito pequeno, né? E tal, então isso é uma coisa até surpreendente pra gente. Então eu recomendo que, já que a gente está tratando do episódio de Twilight Zone, que ele fala sobre isso, um cemitério, né? Que é no asteroide, as pessoas paradas e tal. Você estudar um pouco essa questão das fotos pós-mortem é muito interessante. Tá? Então eu vou deixar também na publicação para vocês darem uma olhadinha e dar uma visualizada, tá certo? E é isso, né, gente? A gente falou aqui no episódio excepcional de Twilight Zone, que a gente tranquilamente falaria por muito mais tempo, mas não dá, né, gente? Senão acaba demorando muito para sair o podcast. No mais, eu posso apenas agradecer aqui a colaboração mais uma vez do Alexandre, convidar, como sempre, o Alexandre a falar do seu trabalho, para vocês irem lá visitar, né, Alexandre? Sim, senhora. Queridos ouvintes do Cine Masmorra, sim, eu sei que vocês já estão de saco cheio de ouvir minha voz, desculpa, mas é que eu não consigo resistir aos convites de Madame Dona Angélica. Eu sou Alexandre Nerdmaster, sócio, dono, fundador e irresponsável pelo paranerdia.com.br, um podcast para nerds. É assim que Madame Dona Angélica e seu Marcos Norieri deram uma descansada um pouquinho dessa trabalheira medonha que foi fazer Twilight Zone, eles vão participar do Paranerd, aguardem. Oba, tamo junto, vamos sim. Oh, yeah. É isso, obrigada, Alexandre. E fechando aqui, né, meu querido, obrigada, Marcos, por mais uma participação. Você quer deixar uma mensagem? Você pensou em alguma coisa? Pois é, eu acho que se as pessoas tentarem minimamente viverem os seus sonhos, né, tentarem de alguma forma viabilizá-los e se permitir vivê-los um pouco, talvez elas não precisem que eles sejam realizados num cemitério espacial após a morte delas, né? Então vamos tentar fazer com que pelo menos um pouco dos nossos sonhos se realize agora em vida, né? Ai, sim, vamos, né, não vamos só ficar trabalhando e se matando, vamos fazer o que a gente gosta, tentar realizar, né, eu sei que a falácia da meritocracia, né, ela é muito forte, ela graça sobre alguns meios horrorosos, né, da nossa humanidade, mas a gente tem que tentar, né, dentro das nossas possibilidades, ser feliz, né, porque ficar esperando a vida aí depois da morte, vai saber, né, cara, se a gente vai parar no asteroide, de repente, né. Uhum. É isso, gente. Eu quero agradecer você, ouvinte, por você estar aqui com a gente te fazendo companhia. Pedir para você ir lá, curtir as nossas páginas. Eu vou sempre pedir, Masmorra Cine no Facebook, a página do site, e também a página que a gente criou para o podcast, que é onde a gente publica os episódios, e tem o nosso grupo, onde a gente está facilitando para o pessoal conseguir assistir a série nova, por exemplo. Então você só tem a ganhar, tá? Entrando ali, conversando com a gente, trazendo as suas dúvidas, trazendo material para a gente debater, tá? O nosso espaço é um espaço aberto a diálogo e, é claro, a nossa discussão não é uma discussão hermética, então você sempre vai poder vir aqui nos comentários e dar a sua opinião, isso é muito importante, tá? Você, por favor, se puder, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, clica no link do Padrim,
ver o que a gente já tem de trabalho publicado, que a gente tem intenção de publicar. A gente quer continuar falando de Além da Imaginação. Então venha com a gente, tá? Seja nosso padrinho para poder valorizar o nosso trabalho e nos ajudar com a questão técnica, para poder manter o nosso podcast. E é isso, né, gente? A gente deixa aqui um beijo grande para vocês, né? E a gente se fala aí, a gente se vê no próximo podcast, não é não? Fiquem bem, se cuidem. Um abraço.